Olá, gente, boa noite. Ricardo Lima novamente falando com vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto de suma importância. Por que eu digo que é um assunto de suma importância? Sempre digo que é um assunto de suma importância, mas dessa vez é. É um assunto que vem recorrentemente aumentando no Brasil. Preconceito. De cor, raça, gênero, religião, todos os tipos. Até mesmo o regionalismo. Estava eu, hoje, fui assistir um filme com a minha mãe querida, filme que nós queríamos assistir há algum tempo, fomos assistir Os Vingadores, ao qual nós temos agora um herói negro, ao qual nós temos um filme brasileiro que foi premiado internacionalmente, que é o Besouro. E ele é um filme que é basicamente interpretado por atores negros que contam sobre o candomblé e as suas entidades que estão ali delimitadas. Por exemplo, tem uma cena clássica do filme em que ele é questionado por um Exu. Aí muita gente vai dizer assim: Ricardo, você falou um Exu? Sim, eu falei um Exu. Uma entidade religiosa. Um dos elos de ligação entre os grandes orixás e os seres humanos que estão, os médiuns que estão trabalhando. Todo mundo olha e diz assim: Exu, que horror, tem horror Exu, tem horror a macumba. Não sabem nem o que é, mas tem horror. Macumba, para quem não sabe, é um instrumento musical africano. Não existe macumba. O que existe são oferendas colocadas em pontos cruciais, que são as encruzilhadas, para que possam ser absorvidas por as suas energias, serem absorvidas por grandes espíritos que vêm nestes lugares trocar energia. O Exu nada mais é do que um emissário. Ele faz a limpeza. Exu dá, Exu tira. Vocês devem estar se questionando: como é que eu sei isso? Eu sou um bandista. Sou um bandista. Por ser um bandista e por ter sido criado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia por quase 20 anos, hoje eu consigo interpretar que o racismo contra as religiões afro-brasileiras são inúmeros. Por que eu não digo aqui que sou candomblecista? Não sou, sou um bandista. É diferente. A Umbanda nasceu no Brasil. O candomblé veio com os nossos irmãos negros. Sou filho de negro com uma mulher branca, que é neta, ou melhor, é filha de um homem indígena com uma mulher pernambucana. Meu avô paterno, português, que era amancebado com uma mulher negra. Com ela teve 3 filhos que sobreviveram. O 4º filho morreu no parto junto com a minha falecida avó. E que esta, ao falecer, o meu avô, que era um homem que tinha uma condição financeira boa, português, dono de casebres, na região de Botafogo, no Rio de Janeiro, simplesmente olhou para um lado e para o outro e disse: o que eu vou fazer no Brasil com esses 3 crioulos?
Olha o preconceito. Mas aí vem uma coisa que vocês vão surtar agora. Na América Espanhola, nós chamamos os filhos dos espanhóis com as mulheres da região que foi colonizada por Espanha de criollos. Em Portugal, onde fomos colonizados por portugueses, a palavra crioulo se transformou na palavra crioulo. É aquele que nasce de um português, de um homem branco português, com uma mulher negra. Mas virou tema para ser pejorativo junto com o preconceito racial. Quando vemos um homem negro, olhamos para ele e já pensamos, vamos ser assaltados. Isso acontece com todo mundo, gente. Isso acontece com todo mundo. Em algum momento, não digam para mim que em algum momento vocês não pensaram duas vezes quando viram um homem negro se aproximando de vocês. Por quê? Se falarem isso para mim, é a maior mentira que pode ser dita por cada um de nós. Todos nós temos medo. Vivemos numa legião de maldades. Vivemos numa legião de preconceitos que nos traz à tona toda uma infraestrutura preconceituosa desde a nossa colonização. A gente não gosta de preto. É assim que se fala. Tá? Tem gente que fala assim, eu não gosto de preto. Primeiro que preto é cor, negro é raça. Não existe preto, existe negro. Mas aí vem aqueles bonitões que dizem assim, eu não gosto de mulher negra. Pasmem, eu fui casado com uma mulher de origem negra. Tenho uma filha branca. Como explicar? Genética. Sou neto de português com negra. Sou neto de branca com índio. E sou filho de negro com branca. Aí a gente para e olha assim, de vez em quando a gente para e olha assim, e fala, né? Gente, que olho azul lindo! Tô sendo tão preconceituoso quando eu falo isso, gente. O olho negro é tão bonito quanto o azul. O olho verde é tão bonito quanto o negro. Qualquer cor de olhos determina não a etnia da pessoa, mas determina na realidade o nosso preconceito. Todas as nossas crianças nascem como tábula rasa, sem preconceitos. Quem coloca preconceito na cabeça de cada criança somos nós. Quando nós falamos, sai daí, menina, você não está vendo o menino de rua? Sai daí, menina, você não está vendo que ali tem um rapaz negro que ele pode querer te assaltar? A alforria foi dada em 1888, no dia 13 de maio. A alforria. Mas esqueceram de dar a dignidade ao povo negro. Aí, se você fizer uma pesquisa básica e olhar nas cadeias nacionais, você vai encontrar um número enorme de pessoas que são negras, nordestinas. E aí vai começar uma série de preconceitos. Preconceitos esses que são expostos
por mim, por vocês, pela sociedade, por todos nós. Por quê? Somos uma sociedade preconceituosa. Temos medo. Temos as nossas razões para ter medo. É triste ter que falar isso. Mas nós somos o nosso maior inimigo. Nós nos colocamos num patamar de inimigo quando nós não vemos que estamos fazendo mal para todos. Quando eu falo que um negro está com uma arma, que um negro não tem a mesma oportunidade que um branco, eu estou sendo preconceituoso, sim. Somos um país liberal? Acredite quem quiser, somos. Tem países que a pancada estanca. Eu ia falar outra coisa, mas a pancada estanca, tá? Tem países que o racismo é extremamente forte. Por exemplo, África do Sul. Quem tem mais de 40, como eu, vai lembrar do apartheid. Estava na lei. Podia. Escravidão? Estava na lei. Podia. Tem mais. Nazismo? Estava na lei. Podia. Os nazistas não corriam só atrás de judeus. Correram atrás de judeus, poloneses, mulheres, pessoas que tinham deficiências, homossexuais, ciganos, até mesmo os testemunhas de Jeová. Por incrível que pareça. Se vocês não sabem, o triângulo roxo significa testemunho de Jeová. Os homossexuais tinham um triângulo rosa. Foram perseguidos pelo regime nazista. Existem hoje no Brasil vários tipos de preconceito contra raça, cores, etnias, os LGBTs e o mais importante de todos, o preconceito meu com cada um de nós. Todos nós somos seres humanos, somos seres que somos influenciados pelo meio em que vivemos. Então, o preconceito está no ar. Existem pessoas que dizem, eu não sou preconceituoso. Um exemplo disso, a novela das 8. Tem uma personagem que passa o tempo inteiro dizendo que não gosta de negro. Até o momento em que ela se dá conta que ela é racista. Do que adianta eu ser racista? Me explica. Me dá uma boa explicação para eu ser racista. Me dá uma boa explicação para dizer assim, eu odeio negro. Enquanto eu tenho um monte de irmãos, eu tenho um monte de sobrinhos, eu tenho um monte de sobrinhos netos que são negros. Eu estaria sendo anacrônico, estaria sendo imbecil em dizer que eu sou preconceituoso. Mas muitas das vezes nós somos. Quando nós não conseguimos enxergar que existem pessoas que precisam de nossa ajuda. Muitas pessoas vão me descer a madeira nesse vídeo. Mas eu tenho certeza que no fundo, vão entender que existem duas oportunidades na vida. A primeira é continuar no preconceito. E a segunda é sair do preconceito, sair da sua zona de conforto e chegar numa zona de
desconforto social e observar que não existem simplesmente negros, gays, nordestinos, bolivianos, chilenos, argentinos, entre outros. Existe o preconceito aqui. Dentro da universidade existe o preconceito. Quando uma garota negra passa em primeiro lugar numa universidade, a primeira coisa que se diz foi por causa das cotas. Não. Foi pelo esforço dela. Se manter na universidade é pelo esforço dela. Me lembro até hoje. Eu tive um professor durante a graduação, Marcos Guimarães Sanches, que fez um simpósio sobre língua portuguesa, história portuguesa e história brasileira. Veio um professor português dar essa aula na Gama Filho e uma colega estudante de história faz a pergunta crucial dentro de um consenso onde um português estava falando sobre colonização. Levanta sua mão e pergunta. A pergunta mais inteligente que ela pode ter feito na face da Terra. Professor, por que o senhor tem preconceito? Por que o senhor tem sotaque? A resposta dele foi genial. Quem tem sotaque é você. Eu sou o colonizador e você é o colonizado. Meu ex-professor olhou para a cara dela como quem diz assim: vou lhe matar. Não sei o que aconteceu com essa colega. Hoje não tenho mais contato com esse professor. Mas uma lição foi aprendida. O preconceito está em todos os lugares, inclusive na academia. Quando nós vemos um negro dando aula, a gente olha para ele e já desconfia. Já diz, poxa, será que ele é bom? Quer um outro exemplo? Todo professor de história comunista. Gente, eu adoro Coca-Cola, adoro cinema, tá? Adoro cinema, adoro filme da Marvel e sou historiador. Qual a diferença? O que faz eu ser diferente dos outros? Nada. É que eu me policio para buscar não ser preconceituoso. Vamos fazer o que nós deveríamos ter feito há 2 séculos atrás. Ou vamos voltar a 5 séculos atrás. Vamos ser aquilo que nascemos para ser. Seres humanos. Seres que não veem cor, sexo, etnia, nada disso. Vivamos com as nossas diferenças. Quando eu consigo entender que eu tenho diferenças sociais e que eu convivo com estas diferenças sociais de uma forma genuína, eu sei que no futuro próximo eu deixarei de ser preconceituoso. Não vamos nos emprenhar pelo discurso do ódio. O discurso do ódio nos leva a um caminho sem volta. A um caminho que nos leva a prestar a continência com o símbolo nazista. E estamos a esse ponto. A esse ponto de nos transformarmos em nazistas. Por quê? O preconceito, o medo, o ódio estão tomando conta do nosso coração. E quando ele tomar o nosso coração, ele vai tomar a nossa mente. E quando ele tomar a nossa mente, ele toma tudo nosso. Forte abraço, fiquem com Deus.